Para aqueles com 65 anos ou mais que ainda acordam regularmente no meio da noite, por volta das 2 ou 3 da manhã, para ir ao banheiro, mesmo sentindo-se exaustos e com a bexiga quase vazia, é crucial prestar atenção a esta informação. O que muitos veem como uma característica comum da idade ou um hábito estabelecido pode, na verdade, minar sutil, mas significativamente, a capacidade natural do cérebro de descansar plenamente à noite. Inúmeros idosos experimentam desconforto e privação de sono noite após noite, sem perceber que a raiz do problema muitas vezes reside em algo tão elementar quanto o regime de hidratação do corpo imediatamente antes de dormir. Esta narrativa revelará o segredo de um único copo de líquido, sim, apenas um, que pode potencialmente proporcionar 8 horas de sono ininterrupto, eliminando a necessidade de acordar para ir ao banheiro. Não se trata de medicamentos ou truques complexos, mas de uma abordagem cientificamente fundamentada e mais racional para manter a saúde do cérebro e da bexiga que envelhecem. Ao atingir a marca dos 60 anos, muitos idosos começam a perceber que o processo de adormecer e a qualidade do descanso noturno já não vêm com a mesma facilidade da juventude. A pessoa deita-se na cama sentindo um cansaço profundo do dia, mas sua mente permanece acordada, os pensamentos vagam desordenadamente, em antecipação ou até mesmo em disparada. Embora o corpo físico esteja completamente pronto para o merecido descanso, o cérebro se recusa teimosamente a desligar. E muitas vezes, quando o tão esperado sono finalmente chega, o amanhecer já está despontando lá fora. Tais fenômenos não devem ser vistos apenas como mudanças inevitáveis da idade. Por trás deles, esconde-se uma causa raiz muito mais profunda, enraizada em transformações específicas que o cérebro e o corpo humano sofrem após os 60 anos, e a ciência moderna nos oferece as chaves para entender esses processos. Sabe-se que o cérebro humano é composto por mais de 70% de água, o que ressalta seu papel crítico em seu funcionamento. No entanto, após os 60 anos, este órgão vital começa a perder umidade em dobro da velocidade em comparação com períodos anteriores da vida. Mesmo com ingestão suficiente de líquidos durante o dia, as células do corpo podem ter dificuldade em absorvê-la adequadamente. Isso ocorre porque, para absorver e reter água de forma eficaz, as células precisam de minerais específicos, como magnésio, potássio e zinco, que atuam como condutores. Na ausência desses micronutrientes essenciais, a água consumida muitas vezes simplesmente transita pelo corpo, sem atingir as áreas onde sua presença é mais crítica, em particular, o cérebro e o sistema nervoso. Quando o cérebro está mesmo em estado de leve desidratação, sua capacidade de regular adequadamente os hormônios do sono diminui significativamente, perturbando os mecanismos habituais. A melatonina, esse hormônio crucial que delicadamente sinaliza ao corpo a necessidade de transitar para um estado de repouso e sono, torna-se menos eficaz e confiável com o passar dos anos. Como resultado, mesmo quando o ambiente está completamente propício ao descanso, o quarto está escuro e em absoluto silêncio, o cérebro humano pode simplesmente não perceber o sinal necessário para adormecer. Em vez de uma sensação de paz e prontidão para o descanso, a pessoa frequentemente experimenta uma inquietação interna, como se algo importante tivesse ficado inacabado, embora as tarefas do dia já tenham terminado há muito tempo. Existe outra razão, menos óbvia, pela qual o processo de adormecer se torna cada vez mais difícil. Trata-se da chamada inflamação do sistema nervoso. É importante entender que essa condição não se manifesta como dor aguda ou febre, mas sim como uma tensão crônica e de baixo nível dentro das fibras nervosas, que pode ser provocada por processos naturais de envelhecimento, estresse prolongado e até mesmo certos alimentos. Essa inflamação contribui para o aumento da frequência cardíaca durante a noite, causa tensão muscular involuntária e mantém o cérebro em estado de alerta elevado, mesmo quando já é alta madrugada. Isso cria a sensação de que o corpo ainda está funcionando em modo de atividade diurna, embora o tempo indique insistentemente a necessidade de descanso completo. É por essa razão que muitas pessoas, sentindo um cansaço físico profundo, ainda assim se mostram incapazes de adormecer. Seu sistema nervoso simplesmente ainda não está pronto para relaxar e se recuperar. Como ilustração, podemos citar um caso real. Certa vez, uma professora aposentada de 68 anos procurou um especialista com a queixa característica: "Doutor, eu tento deitar na hora certa, mas o sono parece ter me abandonado." Ao realizar o exame, foram detectados níveis extremamente baixos de hidratação e de minerais importantes em seu organismo, especialmente magnésio e potássio. Foram propostas e implementadas pequenas alterações em sua rotina diária. Adicionaram-se alimentos ricos em minerais à dieta, recomendaram o consumo de água morna com sal rosa à noite, e a prática de um simples exercício de respiração imediatamente antes de dormir. Após apenas 10 dias, a paciente relatou: "Dormi 6 horas seguidas. Isso aconteceu pela primeira vez em muitos anos."
Sinto que uma parte de mim mesma voltou. Se você passa a noite sem dormir, atormentado pela ideia de que algo está errado com você, é crucial lembrar: seu corpo não está quebrado. Ele está apenas sinalizando a necessidade de apoio adicional, usando a linguagem que desenvolveu e dominou ao longo dos anos. E assim que você perceber do que seu corpo realmente precisa, água capaz de penetrar profundamente nas células, minerais com efeito calmante e um ritual que promova o relaxamento do sistema nervoso, o sono pleno poderá retornar. Isso acontecerá não porque foi forçado, mas porque o corpo finalmente se sentiu seguro o suficiente para liberar a tensão e mergulhar no descanso. É nesse momento que a verdadeira cura começa, não com a ingestão de medicamentos, nem com uma luta exaustiva, mas com uma compreensão profunda das necessidades do próprio organismo e um cuidado sincero com ele. Uma crença comum diz: quanto mais exausta uma pessoa se sente, mais difícil é para ela adormecer, pois seu sistema nervoso permanece em estado de excitação. Muitos idosos repetem a mesma frase noite após noite: doutor, estou tão exausto, mas ainda não consigo dormir. A pessoa termina o jantar, apaga as luzes, deita-se na cama e fecha os olhos, mas nada acontece. Em vez de cair no sono, sua mente permanece incansavelmente acordada, imersa em pensamentos, memórias ou preocupações, mesmo quando o corpo anseia desesperadamente por descanso. E quanto mais profunda a sensação de cansaço, mais difícil se torna alcançar o sono tão desejado. Esse estado pode ser extremamente frustrante, confuso e, com o tempo, até desolador. Permita-me esclarecer o que a maioria das pessoas não percebe: o sono não chega simplesmente porque o corpo atingiu o limite da exaustão. Ele só vem quando o sistema nervoso se sente seguro o suficiente para relaxar completamente. É nisso que reside o verdadeiro e crucial mecanismo: não músculos cansados ou dias longos, mas um sistema nervoso calmo e tranquilo. Se o cérebro de uma pessoa ainda está em estado de vigília, mesmo um dia inteiro de trabalho árduo não a ajudará a adormecer. Infelizmente, é exatamente essa situação que frequentemente se observa em muitos idosos após os 60 anos. Com o passar dos anos, o sistema nervoso humano adquire uma sensibilidade aumentada. Aquilo que na juventude era facilmente gerenciado, estresse, ruído ambiente, preocupações internas, agora permanece no corpo por muito mais tempo, exercendo um impacto prolongado. O cérebro entra no chamado modo luta ou fuga, um estado de sobrevivência em que a mente erroneamente acredita que deve permanecer constantemente em alerta. Esse estado pode ter sido provocado anos atrás após a perda de um ente querido, a pressão relacionada à aposentadoria, dificuldades financeiras ou problemas de saúde. E mesmo quando a ameaça imediata ou a situação estressante passa, o organismo às vezes, imperceptivelmente, noite após noite, continua a permanecer nesse modo de alerta elevado. A pessoa pode estar deitada na cama, mas internamente seu coração bate acelerado, a respiração permanece superficial e os músculos estão em um estado de leve e involuntária tensão. Ela não está em perigo, mas seu corpo continua a pensar assim. E enquanto esse sinal interno não mudar, o sono não começará. Independentemente do grau de cansaço, independentemente da duração da espera, o cérebro se recusa implacavelmente a desligar até que se sinta absolutamente calmo e protegido. É por isso que o processo de adormecer se torna cada vez mais difícil. A razão não está na preguiça ou na velhice inevitável, mas no fato de que o sistema nervoso está insistentemente pedindo ajuda. E agora, vamos à perspectiva encorajadora. O sistema nervoso pode ser acalmado de forma suave, natural e segura, desde que receba o suporte adequado. É aqui que minerais como magnésio, potássio e zinco desempenham um papel inestimável. O magnésio ajuda a relaxar os músculos tensos e a desacelerar os impulsos nervosos hiperativos, agindo como uma mão quente que acalma suavemente uma criança inquieta. O potássio mantém um ritmo cardíaco estável e reduz os picos relacionados ao estresse que podem acordar uma pessoa no meio da noite. E o zinco, esse aliado discreto, mas poderoso, apoia a produção de melatonina, o hormônio que ajuda o cérebro a entender quando é hora de dormir. Esses minerais não são soníferos. Eles não apagam a pessoa nem forçam o corpo a desligar. Em vez disso, eles restauram o equilíbrio interno. Eles pacificam o sistema, permitindo que o corpo se lembre novamente de como descansar plenamente. Assim como a música clássica acalma a mente sem torná-la letárgica, esses minerais acalmam os nervos sem causar sedação ou lentidão. E assim que o sistema nervoso sentir o suporte necessário, o sono começará a vir naturalmente, primeiro gradualmente, e depois, com o tempo, cada vez mais profundo e reparador. Permita-me compartilhar um exemplo ilustrativo da vida de um fazendeiro de 70 anos. Por anos, ele travou uma batalha exaustiva contra o sono. Todas as noites, ele ficava acordado até as 2 da manhã,
sentindo-se absolutamente esgotado, mas incapaz de desligar. Propusemos a ele uma rotina simples, mas eficaz. Água mineral morna 1 hora antes de dormir, alongamentos leves para as pernas e 10 minutos de respiração profunda. Em apenas uma semana, ele ligou e, com entusiasmo, relatou: dormi 6 horas sem acordar. Sinto-me como antes novamente. Se você também está cansado do cansaço incessante, por favor, saiba, você não está sozinho e não está falhando. Seu corpo está apenas esperando a mensagem certa, delicada, um cuidado gentil. E assim que você começar a dar a ele o que realmente precisa, não mais pressão, mas mais nutrição e apoio, o sono certamente retornará a você. Isso acontecerá não através da luta, mas através da suavidade e da compreensão. E quando isso acontecer, seu corpo o agradecerá todas as manhãs, após tantas noites sem dormir. É perfeitamente natural sentir que seu corpo parece ter esquecido como descansar plenamente. A pessoa tenta todos os métodos possíveis: leite morno, redução do consumo de água, contar carneirinhos ou outras distrações, mas os olhos permanecem bem abertos e a mente continua a girar em um turbilhão de pensamentos inquietos. Pode parecer que o cérebro está preso em um ciclo, incapaz de encontrar o caminho antigo e familiar de volta ao sono. E quanto mais a pessoa tenta dormir, mais o sono parece escapar. Mas e se a resposta não estiver em se esforçar mais, mas em dar ao seu corpo um sinal suave, mas claro, para retornar ao estado de repouso? É aqui que o chamado copo inteligente para dormir ajuda, de forma discreta, mas eficaz, os idosos a reencontrar noites tranquilas e restauradoras. Não é uma pílula, um tônico ou mesmo uma erva especial, mas apenas um copo de água mineral morna, bebido 1 hora antes de deitar. No entanto, a forma como age é ao mesmo tempo maravilhosa e poderosa. Ele não apaga a pessoa, como um sedativo. Em vez disso, ele sussurra para o sistema nervoso, dizendo-lhe suavemente que agora pode relaxar e liberar a tensão. Esse fenômeno nós designamos como sugestão biológica, e não como estímulo químico. Então, o que diferencia este copo inteligente para dormir da água comum? O segredo reside em 3 minerais discretos, mas vitais, dos quais o corpo humano depende invisivelmente: magnésio, potássio e zinco. Se consumidos em quantidade adequada e no momento certo, esses minerais contribuem para a restauração do ritmo natural do sono. Eles não agem como medicamentos, mas sim como gatilhos de memória, lembrando suavemente ao cérebro como era o verdadeiro e completo descanso. Comecemos com o magnésio. Imagine o magnésio como uma espécie de calmante para todo o corpo. Ele relaxa delicadamente os músculos tensos, desacelera os sinais nervosos hiperativos e alivia a tensão de fundo que muitos idosos sentem no peito e nos ombros. Se uma pessoa frequentemente passa a noite sem dormir, sentindo inquietação interna, ou suas pernas se contraem involuntariamente à noite, um baixo nível de magnésio pode ser parte do problema. Adicionar este mineral ao copo noturno pode ser sentido como uma mão quente e reconfortante, repousando suavemente sobre o sistema nervoso. Agora, voltemos ao potássio, um mineral que mantém um ritmo cardíaco estável e garante a estabilidade das fibras nervosas. Com baixos níveis de potássio, mesmo uma pequena preocupação pode provocar batimentos cardíacos acelerados, respiração superficial e despertares noturnos. Especialmente em idosos que controlam a pressão arterial ou sofrem de diabetes, os níveis de potássio podem diminuir imperceptivelmente. Ao restaurar o nível de potássio com o copo noturno, a pessoa oferece ao seu coração e cérebro uma sensação de equilíbrio. E o equilíbrio, como se sabe, é a chave para um sono completo. E, finalmente, o zinco, um micronutriente frequentemente subestimado que desempenha um papel discreto, mas decisivo. O zinco ajuda o cérebro a produzir melatonina, o hormônio que sinaliza a chegada da hora de descansar. Ele também contribui para a redução da inflamação de baixo nível no cérebro, que é uma causa oculta pela qual muitas pessoas se sentem alertas à noite, mesmo quando estão fisicamente exaustas. Para idosos que sentem fadiga mental, mas não conseguem parar o fluxo de pensamentos, o zinco pode ser o elemento que falta, capaz de restaurar a harmonia. Juntos, esses minerais não adormecem a pessoa, mas estabilizam seu estado. Eles ajudam a regular a atividade elétrica interna do corpo, aqueles minúsculos sinais que se movem entre o cérebro e os músculos. E quando esses sinais se tornam calmos e ordenados, o corpo se lembra de como relaxar, como se suavizar, como mergulhar no sono. Isso não acontece instantaneamente, como acender uma luz, mas em poucas noites muitos idosos começam a sentir uma diferença imperceptível, mas significativa. Permita-me dar o exemplo de uma mulher de 72 anos. Ela contava: eu tentei pílulas para dormir, vários olhos, até cantar. Mas ainda acordava 3 vezes toda noite.
Sugerimos que ela experimentasse o copo inteligente para dormir. Apenas um copo de água mineral morna com sal rosa, bebido às 21 horas. Após uma semana, ela relatou com alegria: "Não acordei até às 4h30 da manhã. Pela primeira vez em muitos anos." E após 2 semanas, ela ligou e disse com entusiasmo: "Doutor, meus olhos se sentem frescos pela manhã. Meus pensamentos ficaram mais lentos. Sinto que estou vivendo novamente." Um homem de 69 anos teve uma experiência semelhante. Ele regularmente andava pelo seu apartamento às 2 da manhã, incapaz de dormir. Ele considerava sua insônia incurável e permanente. Mas assim que ele começou seu ritual de sono inteligente, 200 ml de água mineral morna, mexida com uma colher de pau e bebida lentamente, algo mudou. Após 10 dias, ele disse: "Não tenho mais medo de ir para a cama. Meu corpo está aprendendo a descansar novamente." Agora você pode se perguntar: por que não beber mais água durante o dia? E essa é uma pergunta justa. No entanto, a verdade é que não se trata apenas de beber, mas de absorver. Sem esses minerais-chave, a água passa pelo corpo sem atingir os nervos e o cérebro, que mais precisam dela. Portanto, mesmo que a pessoa esteja hidratada, suas células podem estar famintas por esses elementos importantes. É por isso que a adição de minerais é tão importante. Para preparar seu próprio copo inteligente para dormir, você precisará de apenas 200 ml de água mineral morna. Não fervente, apenas levemente aquecida. Adicione meia colher de chá de sal rico em minerais, como sal rosa do Himalaia ou uma mistura alimentar segura com magnésio e potássio. Mexa com uma colher de pau e beba lentamente. Segure cada gole na boca por 2-3 segundos antes de engolir. Isso ajuda os minerais a entrarem mais rapidamente na corrente sanguínea. Beba cerca de 1 hora antes de dormir. Depois, sente-se calmamente, leia algo leve ou apenas respire suavemente por alguns minutos. Deixe seu corpo entender que é hora de descansar. Você não precisa forçar seu corpo a dormir. Você só precisa guiá-lo suavemente, consistentemente e com carinho. Este único copo pode parecer pequeno, mas ele fala uma linguagem que seu sistema nervoso entende. E quando seu sistema se sentir seguro, o sono retornará não como uma luta, mas como uma parte natural da vida, não como uma tarefa, mas como um presente precioso. Então, esta noite, deixe o copo inteligente para dormir ser seu convite gentil, uma mensagem para seu cérebro que diz: agora você pode parar. O mundo está em silêncio. O corpo está pronto. Deixe o sono voltar para casa. Quando se trata de manter a saúde após os 60 anos, a essência nem sempre se resume a buscar algo fundamentalmente novo. Às vezes, a chave para o bem-estar reside em realizar ações habituais, mas fazê-lo com atenção e correção especiais. Hoje, queremos apresentar uma versão única de uma bebida noturna, que chamamos de copo inteligente para dormir. Não é uma receita culinária complexa nem um suplemento ocidental exótico. É algo que qualquer um pode preparar em sua própria cozinha em menos de 2 minutos. Comecemos pelo componente mais importante, a própria água. Você precisará de cerca de 200 ml de água mineral pura. Este é aproximadamente o volume de um copo pequeno, que muitos de nós usamos no dia a dia. Não a ferva e não a beba fria. Apenas aqueça a água até que esteja levemente morna ao toque, idealmente, cerca de 32 a 35 graus Celsius. Imagine o calor da água que ficou no sol por 1 hora. Isso é suficiente para acalmar o estômago e imitar a temperatura natural do corpo. Em seguida, é necessário adicionar uma pequena quantidade de sal rico em minerais. Apenas meia colher de chá é suficiente. Procure um sal que contenha magnésio, potássio e zinco. São esses minerais que seu corpo precisa para relaxar e regular o sono. O sal rosa do Himalaia é uma boa opção, mas se possível, escolha um sal de alta qualidade, especificamente enriquecido com oligoelementos. Agora, preste atenção ao que a maioria das pessoas ignora: o tipo de colher que você usa. Evite usar uma colher de metal para mexer a água. Por quê? Porque alguns oligoelementos podem interagir com o metal e perder sua eficácia. Em vez disso, use uma colher de pau ou até mesmo um palito de madeira limpo e mexa o conteúdo lenta e cuidadosamente. Você não está apenas preparando uma bebida, está criando um ritual, um sinal suave para o seu sistema nervoso de que a hora do descanso se aproxima. Quando chegar a hora de beber, não tenha pressa. Sente-se calmamente, segure o copo com as 2 mãos e dê pequenos e lentos goles. A cada gole, deixe a água permanecer sob a língua por 2 a 3 segundos antes de engolir. No início, pode parecer incomum,
mas essa abordagem permite que as membranas mucosas absorvam os minerais diretamente na corrente sanguínea. Uma absorção mais rápida significa que seu corpo recebe o efeito calmante mais rapidamente, ignorando todo o processo de digestão. Agora, vamos falar sobre o tempo, porque o tempo é tudo. Beba este copo inteligente para dormir aproximadamente 60 minutos antes da sua hora habitual de deitar. Assim, se você costuma ir para a cama às 22 horas, termine de beber por volta das 21 horas. E, por favor, não o beba com o estômago vazio ou muito cheio. Um jantar leve por volta das 19 horas ou 19 horas e 30 ideal, seguido da bebida e depois, de uma atividade relaxante, como leitura leve, oração ou ouvir música tranquila. Se você frequentemente acorda entre 2 e 4 da manhã, mantenha metade de um copo preparado e coberto ao lado da cama. Use uma pequena garrafa térmica ou um copo com tampa para mantê-lo aquecido e limpo. Se você acordar, não pegue o celular e não acenda luzes fortes. Em vez disso, dê alguns goles lentos da água morna, como antes, e deite-se novamente, respirando lenta e profundamente. Para muitos idosos, este passo simples ajuda o corpo a voltar a dormir não por exaustão, mas por uma sensação de calma. Agora quero dizer algo importante. Esta bebida não é apenas água ou sal. É um ritual, um ato de comunicar ao seu corpo que ele está seguro, que o dia terminou e que o descanso é permitido. Imagine isso como acender uma vela ao pôr do sol ou juntar as mãos antes de uma oração. Os minerais, sem dúvida, ajudam, mas é a regularidade e a intenção que realmente criam a mudança. Permita-me compartilhar a história de uma mulher de 71 anos. No início, ela estava cética. Ela disse: "Doutor, tenho problemas para dormir há 10 anos. Como um copo de água pode me ajudar?" Mas ela seguiu as instruções suavemente. A mesma hora todas as noites, a mesma xícara, a mesma colher, a mesma respiração calma. Após 10 dias, ela ligou e disse: "Ontem à noite, acordei apenas uma vez, e na noite anterior, não acordei de jeito nenhum." Pela primeira vez em muitos anos, ela sentiu que acordou antes do despertador, não por medo, mas por um descanso completo. Por favor, lembre-se, isso não é um medicamento nem uma solução rápida. É uma conversa com seu corpo, tranquila, constante e cheia de carinho. Quando você faz isso noite após noite, seu sistema nervoso começa a confiar novamente. E essa confiança abre a porta para um sono profundo e curativo. Você não precisa fazer mais. Você só precisa fazer isso com sinceridade, com suavidade e com esperança. Porque seu corpo não esqueceu como dormir. Ele só precisa de um lembrete gentil. E esse lembrete pode começar com um pequeno copo que você segura nas mãos, cheio de calor e oferecido com intenção. Se há algo que queremos que você leve disso, é o seguinte: o sono não é uma luta. Não é algo que você deve perseguir, conquistar ou controlar pela força. O sono verdadeiro não responde à pressão. Ele responde à paz. Para os idosos, que atingiram os 60 e 70 anos, encontrar essa paz começa com a escuta atenta às necessidades sutis de seu organismo. O sono representa algo muito maior do que apenas o descanso físico. É nesse período que o corpo inicia processos de autorrestauração, eliminando os efeitos das cargas e danos diurnos. O cérebro consolida ativamente as memórias e processa informações, o sistema cardiovascular desacelera seu ritmo, obtendo a oportunidade para uma recuperação completa, e o estado emocional gradualmente entra em equilíbrio. Assim, o sono não é o fim do dia, mas o ponto de partida para uma recuperação profunda e abrangente. Quando esse processo vital é perturbado ou desaparece completamente, a pessoa começa a sentir um desconforto silencioso, mas persistente, como se algo importante doesse ou estivesse faltando. No entanto, é importante declarar com total franqueza e cuidado sincero: você não está quebrado. Sua mente funciona normalmente, e seu corpo não perdeu a capacidade de descansar plenamente. Ele apenas espera pacientemente, espera o sinal certo, o apoio adequado e o cuidado gentil. E às vezes, esse sinal necessário é surpreendentemente simples. Ele pode ser dado por algo tão elementar e modesto quanto um copo de água mineral morna. De fato, este único copo, preparado com intenção consciente, bebido sem pressa e repetido com suave persistência a cada noite, pode se tornar a chave que abre a porta para o equilíbrio interno. É um pequeno, mas significativo, ato de cuidado que sussurra ao sistema nervoso: agora você está completamente seguro. Pode relaxar. Desde que essa abordagem seja aplicada com a devida paciência, ela se transforma de uma bebida comum em algo muito maior. Ela se torna um ritual sagrado de confiança entre a pessoa e seu próprio corpo. Portanto, não tente se forçar a dormir na próxima noite. Em vez disso,
Convide o sono. Crie condições favoráveis para o seu retorno, recebendo-o não como um estranho, mas como um amigo há muito perdido, mas desejado. Que a noite seja tranquila, a respiração suave e os pensamentos gentis. Que o sono encontre a pessoa não porque ela o perseguiu insistentemente, mas porque ela permitiu que ele viesse. Sugere-se experimentar essa pequena mudança por 7 noites. Não é preciso se comprometer permanentemente, apenas uma semana é suficiente. Dê ao seu corpo a oportunidade de reagir a essa nova abordagem. Porque um bom sono não é um luxo. É um direito inalienável. E depois de tudo o que você deu nesta vida, você, sem dúvida, merece um descanso completo.